A gente começando a gravar agora, que eu quase esqueci, mas Ah, legal. Acho que pode ser bom, porque daí algumas coisas eu vou ler um pouco, então aí vocês me acompanham se ficar complicado, tá. Vamos lá. Beleza? Estamos aqui? Sim, tudo certo. Opa, espera aí, travadinha no computador. Bom, então aqui a lista dos filmes que eu analisei, são A Meia-Noite Eu Levarei Sua Alma, Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, o filme do Mujica na trilogia do terror, que chama Pesadelo Macabro, Despertar da Besta, O Exorcismo Negro e Delírios de um Anormal. Bom, o texto foi sendo feito na medida em que eu fui vendo os filmes, então as questões foram sendo meio levantadas ao longo. A primeira coisa que me chamou a atenção, isso desde quando eu vi o Mujica, o primeiro Mujica na universidade e tal, que, se eu não me engano, foi o A Meia-Noite Eu Levarei a Sua Alma, já me chamou muita atenção a coisa louca que é o que pensa o Zé do Caixão. Essa é uma coisa que eu me perguntava, assim. Que ele é uma espécie de nazi tupiniquim, ele se vê como um homem superior ao povo alienado dessa pequena cidade do interior. Ele é essa figura macabra, esse tipo folclórico que mete medo em todo mundo com suas ideias anticristãs. Ele tem essa obsessão pela mulher perfeita, sem credo, que pode gerar o seu filho imortal. Então ele sequestra as mulheres e coloca elas à prova dos experimentos sádicos e chacoalha essa estabilidade da pequena cidade do interior, onde existe alguma harmonia. Eu coloco aqui algumas frases que ilustram um pouco isso. Sadismo não, ciência. A morte delas não é um sacrifício, é uma contribuição para a criação do homem superior, a doutrinação do instinto. Ou ainda, apenas as crianças são inocentes, só o instinto é puro. Bom, a ciência, que é um objeto muito esquisito para o Zé do Caixão, é uma ferramenta para atingir o império dos instintos e das pulsões, as supressões das emoções, com o objetivo final da supressão da morte como triunfo sobre a crença final sobre o divino. Então, de certa forma, o triunfo sobre a crença, através da imortalidade, ele provaria a ciência contra a crença da pequena cidade do interior. Bom, tem uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, que é muito interessante se pensar, que é o fato de que o Zé do Caixão é um coveiro. E o fato dele ser um coveiro cria uma situação muito específica. Deixa eu só entender isso. Bom, eu comento uma coisa lá no texto que eu acho que eu não coloquei aqui, mas é que existe uma coisa que o Noel Burt chama de tendência Frankenstein, que seria algo que lá no final do século XIX estaria nas origens do cinema e numa certa tendência, na tendência burguesa da representação, que acabou sendo ali hegemônica a partir de um certo momento, que era uma representação do mundo burguês, anônimo e tudo mais, que teria como objetivo final se eternizar e superar a morte. E eu acho que, de alguma forma, o Mujica Zé do Caixão, ele leva essa tendência ao extremo, ela parodia essa tendência e leva ela ao extremo. No sentido de que o Zé do Caixão, ele é essa figura que desestabiliza esse mundinho das ocupações da pequena cidade do interior, onde você tem o médico, o prefeito, o fazendeiro, suas esposas, o filho que vai casar com não sei quem e tudo mais. O Zé do Caixão, ele escapa esse sistema de representação naturalista e ele vive na sua masmorra ali com o seu criado, num outro simbolismo macabro. Já volto a isso. Então, eu acho que o fato dele ser um coveiro, ele traz uma coisa muito, muito específica, que é o fato de que ele é quem
guarda as chaves da porta entre os vivos e os mortos. Ele é essa figura. A questão é que se o Zé do Caixão pensa tudo isso, o que pensam os filmes? Porque uma questão que fica bom, se o Zé do Caixão é um nazi tupiniquim, é isso que acreditam o Mujica, é isso que acreditam os filmes, como é que tudo isso está dentro das ideias do filme? Isso eu estou falando principalmente dos 2 primeiros filmes, tá? Do Meia-Noite, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, e Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Ou A Meia-Noite Encarnarei no Teu Cadáver, Essa Noite Levarei Sua Alma. Acontece que, diante dessa crença obsessiva do Zé do Caixão, outras forças dentro do filme passam a contradizer ele e deslizando o controle onipotente para uma indeterminação, tanto narrativa quanto do sentido geral do filme. Mujica desautoriza seu personagem narrador e torce os pactos de verossimilhança que estabelece de início, embaralhando o regime de verdade no interior dos filmes. Bom, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se o Mujica não acredita em inferno, não acredita em Deus, não acredita em forças sobrenaturais, os eventos que acontecem ao longo do filme vão desautorizar ele e vão, de alguma forma, desmentir a sua crença, desafiar a sua crença. Aqui a questão do... aquilo que eu já falei. E, bom, por exemplo, nesses 2 filmes existem... são 2 filmes preto e brancos e existem cenas coloridas no meio deles. São cenas bem impressionantes dentro do filme. E nessas cenas, que são uma espécie de, são sonhos dele, ele cai numa espécie de inferno do inconsciente. De repente, ele é arremessado a um inferno que ele não acredita. E essa visão, ela põe a sua crença em dúvida. Num certo momento do Essa Noite Encarnarei no Seu Cadáver, a mulher grávida assassinada diz que vai encarnar no seu cadáver. E isso fica voltando ao longo do filme, essa maldição. Uma série de forças começam a aparecer. Por exemplo, os corpos começam a sair dos túmulos, uma chuva brutal começa a tomar tudo. Enfim, o Zé do Caixão ele é engolido por tudo aquilo que ele não acredita. Essa contradição de crença que se fricciona na estrutura da narrativa. 2 ordens de razão e crença entram em rota de colisão por intervenção do protagonista. A ciência de Zé do Caixão contra o cristianismo da população. E, de repente, vem outras forças que vão contradizer ele. Os eventos que se sucedem escapam à lógica onipotente do personagem que trama, suspendem o regime de verdade, até então estabelecido no interior dos filmes, e levam os juízos sobre a lógica dos fatos a uma zona incerta sobre as forças que a agenciam. Porque, a princípio, nesses 2 filmes, o que acontece a cidade está lá, pacata, quietinha, tudo bem, cidade do interior, e o Zé do Caixão começa a sequestrar mulheres e desestabilizar essa ordem. Então, ele até certo ponto, o protagonista que vai agenciar a narrativa. Ele bota a narrativa em movimento. É ele quem desestabiliza e coloca toda a cidade em movimento para inclusive linchar ele e tudo mais. Acontece que a partir de um certo momento ele perde o controle sobre o filme. Outras forças começam a aparecer. Ele começa a ter esses sonhos do inferno. Começam a sair corpos do cemitério. Começam a acontecer outras coisas que fogem desse controle racional e onipotente do Zé do Caixão. Nos termos do Zé do Caixão, quem dá os rumos da trama para os seus experimentos sádicos com a população, ou existem outras forças narrativas que escapam à onipotência desse personagem narrador que trama? É essa sobreposição de lógicas ou de naturezas que faz a experiência dos filmes desnorteadora e irresolvível. O irresolvível está também no trânsito de registros da linguagem, do problema de representação entre o plano da narrativa naturalista, os cortes do inconsciente e a dúvida do sobrenatural. Tá ficando claro isso que eu estou querendo dizer, gente? Oui. Sim. Sim. Eu vou dar um exemplo agora, que eu acho que é um filme que nem aparece o Zé do Caixão, mas eu acho que ele ilustra muito bem um certo tipo de procedimento que se repete muito nos filmes.
Esse é um curta dele que chama Pesadelo Macabro. Ele está na trilogia do terror, que tem 2 outros filmes do Oswaldo Candeias e do Sérgio Persson. É um filme bem legal, assim. Os curtas são ótimos. E o filme do Mujica é o seguinte: tem um personagem, que é o Cláudio, que ele sofre com pesadelos de que ele é enterrado vivo. A primeira sequência é uma sobreposição de imagens de cobra, do rosto do Cláudio flutuando, um jogo de trucagem e colagem sonora que lembra um pouco coisas do surrealismo, das vanguardas ali dos anos 20 e tudo mais. É uma sequência bem abstrata, assim, ela dura algum tempo, ela é bem experimental, você não sabe o que está acontecendo, fica uma cabeça flutuando ali, e é realmente uma sequência bem experimental. Disso, corta para esse jogo de representação naturalista. Então é o Cláudio, ele vai casar com a mocinha, tem a família que está preocupada com ele segue tendo esses pesadelos. Então a gente saiu desse registro meio surrealista, experimental, e já volta para esse registro naturalista. Ele está sonhando que ele tem esses pesadelos de que ele vai ser enterrado vivo, isso perturba muito ele fica péssimo, e a família começa a se preocupar e começa a se movimentar para tentar curar ele. Primeiro manda ele para um ritual que aparenta ser alguma coisa de Umbanda. As coisas são sempre misturadas no Mujica, é difícil de entender exatamente. Tem Umbanda, espiritismo, bem... Ele mistura tudo. E, bom, ele vai para esse ritual, ele participa ali de uma tentativa de expurgar os demônios dele. É uma outra cena bem louca, e aí depois adiante isso não dá muito certo, e levam ele para um psicanalista, que é uma figura também recorrente nos filmes dele, eu vou voltar a isso, e aparentemente ele é curado. Fica tudo bem, aí ele e a namorada vão fazer um passeio no campo para marcar uma nova fase. Aí eles vão fazer um passeio no campo, ele tá meio preocupado, ele tá com medo de que os sonhos voltem a perturbar ele, ela fica tentando acalmar ele. Aí eles estão fazendo esse passeio super gostosinho, e aí ela fala assim: vamos ali naquela antiga senzala onde os escravizados eram torturados. E aí eles vão, nesse passeio leve, eles vão entram na senzala, e aí no que eles estão lá dentro, baixam 10 homens, numa cena brutal, espancam ele até a morte, estupram ela. Cena muito pesada, lembra o Peckinpah, assim, lembra uma coisa meio sob domínio do medo, um negócio muito barra pesada, sem concessão nenhuma, muito violento. Espancam ele até a morte e matam o protagonista do filme. Beleza, ela sobrevive, ela sai, eles vão até ela, enfim, corta adiante, eles vão enterrar o Cláudio. Tem lá a família, todo mundo, estão enterrando o Cláudio, enterram o Cláudio, estão indo embora do cemitério, e de repente tem uma moça vendendo cobras e lagartos na saída do cemitério, e isso faz com que a esposa tome a consciência, assim, ela se liga: poxa, os sonhos do Cláudio são reais, ele foi enterrado vivo, o Cláudio está vivo, ele foi enterrado vivo. Aí rola essa tomada de consciência, o pai também entra nessa de que ele deve estar vivo lá dentro, os sonhos do Cláudio eram premonitórios, e enquanto isso, a gente vê a cara do Cláudio dentro do caixão, realmente espancando o caixão, antes de Kill Bill, espancando o caixão, numa cena totalmente sem som. É muito bizarro, assim, ele fica socando o caixão sem som, é muito claustrofóbico, e você fica vendo essa cena esse jogo de paralelismo. Então, ele está preso dentro do caixão, socando o caixão, você não ouve ele. A esposa está dizendo, ele está enterrado vivo. O pai está dizendo, ele está enterrado vivo. Bom, rola toda uma movimentação. Eles vão enxumar o corpo dele, vão tirar ele de volta. A cidade se mobiliza, vão lá, começam a desenterrar o caixão e tudo mais.
e você acha que, enfim, vai conciliar a lógica do sobrenatural, a lógica do inconsciente e a lógica do naturalismo. Eles entenderam o funcionamento. Na hora que eles abrem o corpo, tá a cara do Cláudio totalmente estraçalhada, berros e berros e berros e berros, e o filme termina assim, sem concessão. Por que eu acho essa cena tão representativa? Essa sequência final inteira, ela é construída através de um paralelismo em que o ponto de vista do espectador antecipa o que ninguém mais pode ver. Cláudio está vivo dentro do caixão. Seu sonho era uma premonição. O estalo em Rosana e no seu pai afirmam a premonição do sonho, a crença em sua veracidade, aquilo que o espectador antecipadamente viu com o personagem no interior do caixão. E então, a última imagem é de Cláudio morto, estraçalhado num plano de choque que desmente todo o pacto da construção anterior. São truques do sonho, a narrativa paralela, a verossimilhança. O filme engana o espectador com seu falso olhar privilegiado da câmera dentro do caixão, recusa redimir as personagens que creem tomar consciência da lógica sobrenatural, desfaz a resolução em que coincidiriam o funcionamento dos planos do inconsciente, do sobrenatural e do mundo físico. Nesse gesto de finalização, que tem reiteradas variações nos filmes seguintes, Mujica, a um só tempo, repõe o irresolvível entre as naturezas e rompe a conciliação lógica entre os mundos. E também demonstra como todos, personagens e espectadores, caímos em seu truque de mostrar e esconder os truques da ficção. Então, eu acho que essa cena sintetiza muito esse tipo de truque que o Mujica faz na construção das suas narrativas e nessa bagunça de regimes entre o naturalismo, o sobrenatural e essas inserções do inconsciente que ele faz. Beleza, aí a gente chega numa segunda etapa, que é os filmes seguintes, em que rola mais uma dobra. No Ritual dos Sádicos, que também é conhecido como, que depois foi lançado como Despertar da Besta, por questões de censura e tudo mais, é um filme bem diferente, autorreflexivo, tem uma linguagem, ele já sai um pouco desse jogo naturalista e vai para um cinema moderno, assim, mais afinado com alguns seus contemporâneos ali. E eu não sei se vocês conhecem esse filme, eu acho um dos filmes mais interessantes aí do Mujica. E ele conjuga a sexualidade inconsciente, ciência, e decanta para a estrutura e ganha um tratamento autorreferencial, autorreflexivo. Como que isso funciona? São várias cenas episódicas de sexo e drogas, assim. Você não entende muito bem porque você está vendo aquilo no primeiro momento. E, de repente, isso começa a ser entrecortado por uma mesa redonda de comentaristas que estão comentando as cenas que estão acontecendo, em termos de moral, de conduta moral e limites da perversão. Adiante, você vai entender que aquilo se revela ser um experimento de um cientista com LSD e ele está apresentando ali as conclusões dele. Acontece que a uma certa altura, ele tem uma coisa que é muito engraçada, que esse cientista que está fazendo os experimentos, ele pega as cobaias dele e leva eles a escolherem onde que eles querem fazer o teste deles com LSD. Aí eles levam a galera para um show de rock, depois levam a galera para um espetáculo do Teatro Oficina e depois levam a um filme do José do Caixão. E aí todos eles conversam, o Oswaldo Candeias atua no filme, fala tipo, olha, ele me dá muito nojo, mas com certeza foi o que mais me impressionou, não sei o quê. E eles decidem tomar ácido e ver Mujica. É esse o jogo. E aí começa uma nova fase na obra do Mujica, que é um jogo de autocitação. Que primeiro que eles assistem a um trecho dos filmes anteriores do Mujica em tela, e o próprio Mujica é chamado pelo cientista para ver, para comentar essa circunstância. Ele chama o Mujica para comentar o caso que ele está tentando estudar. E aí, então, a gente passa a ter um novo elemento, que é o José Mujica como personagem dentro dos filmes. Eu vou aqui mostrar um trechinho para vocês agora. É uma sequência de 4 minutos que eu acho que vale ver, que é o momento em que o cientista, ele... Cadê o chat? É o momento em que o cientista está justamente pensando em chamar o Zé Mujica para falar.
Meu Deus. Espera aí, eu tô no modo divisão de compartilhamento de tela aqui, eu não consigo mandar no chat, eu acho. O chat fica lá em cima, tem um Ah, pronto. negócio. Boa. Ué? Demonstrando aqui anos de professores sofrendo com tecnologia. Calma aí. Chico, Vou talvez mandar o- Pronto, deixa eu pronto. compartilhar. Vou sair um pouco da tela e mandar para vocês. É mais fácil. Ó, eu vou mandar o link do filme. É o trecho que começa no minuto 46 e vai até o minuto 50 e 40, mais ou menos. Tá? Eu acho que... Então, acho que eu vou mutar meu microfone aqui. Acho que todo mundo muta o microfone e assiste. Aí dá um toque aí quando vocês terminarem de assistir. Vocês vão ver, é uma sequência que se passa dentro da televisão. Quando acabar isso, vocês dizem aí que já foi, tá bom? Beleza, Chico. Rapidinho, qual é o minuto inicial? Eu perdi, esqueci. Vou passar aqui para vocês. De 46 a 50. Maravilha. Tá bem, obrigado. Então, até já. E aí, turma? Acabei. Aqui foi. Beleza. Vamos lá. Bom, essa é uma cena bem engraçada, assim, eu acho ela muito boa. Acho engraçado quando rola pergunta sobre as unhas para ele rola uma resposta censurada ali. Acho que cada um imagina que resposta foi que o Mujica pode ter dado para isso. Mas é uma cena curiosa, porque ela se repete em outros filmes. Nos filmes que eu vou falar adiante, ela acontece de novo, pergunta de novo para a unha dele e tudo mais. Acho que é uma pergunta que ele deve ter respondido a vida inteira. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Beleza, estão aqui? Sim. Bom, então eu acho que essa cena é interessante, não só porque ela é engraçada e tudo mais, mas eu acho que ela mostra uma certa autoconsciência do Mujica na posição que ele está no cinema brasileiro, o que falam dele e tudo mais. E também eu acho que é uma dobra aí dele enquanto na relação com o personagem do Zé do Caixão. Bom, mas já volto a isso. Eu vou comentar uma coisa que na hora perguntam, o cineasta ou falsário? O par cineasta ou falsário não é oposição para o Mujica. Mujica é homem de espetáculo, dos mágicos, da linha Méliès, que faz truque para a câmera. E Mujica está nos anos 60 e o faz jogando reflexivamente a partir de sua própria figura. Mujica é truqueiro, falsário, falsificador. É como Orson Welles fazendo sumir moedas para crianças no início do F for Fake, que faz para com seu labiríntico raciocínio através da mesa de montagem. Eu sei que é um truque e eu quero ser enganado. E daí eu volto para as cenas coloridas, que pontuam os filmes em preto e branco, porque parecem um momento em que os filmes gastam tudo, investem todos os recursos disponíveis para experimentar com os elementos que já estão mais ou menos dispostos no filme em uma cena de delírio mais radical, onde se joga com um simbolismo bem direto, uma espécie de janela narrativa na narrativa do filme, muito inventiva nas soluções de cor, cenário, som. Sempre tem uma certa condição de manufatura que torna a experiência do terror opaca, onde dá para ver as marcas da feitura. É meio artesanal. E, ao mesmo tempo, uma liberação para o uso do artifício, uma coisa que se passa por outro, uma inventividade que passa por fora da necessidade de um efeito plausível e parte para um campo de efeitos aparentes, onde cores hipersaturadas, maquiagem e cenografia vão para a moviola e são recortadas junto a sons sintetizados e trucagem. Agora, no ritual dos sádicos, tem uma coisa interessante, que não existe mais a metáfora do sonho ou do inferno. Aquilo ali é a sua própria criação de mundo. É o mundo do Zé do Caixão. É o mundo do Mujica. O fascínio
é com o desenrolar do truque. Então essas cenas coloridas parecem quase que ficam como se fosse, bom, na verdade eu queria estar fazendo isso aqui. Toda a narrativa do filme era para eu poder fazer isso aqui. É essa piração visual aqui e tudo mais. Tudo isso é o pretexto para chegar nisso. Mas acho que é importante esse momento em que tem essa virada. Eu já não preciso mais justificar que isso aqui é o inferno, eu não preciso justificar que isso aqui é o sonho, isso aqui é o meu mundo. Bom, aí a gente vai agora dar um pequeno salto para o Exorcismo Negro, que é um filme colorido do Mujica. Bom, vocês querem... Tá ficando... Tá dando para acompanhar? Sim. Massa. Aí, agora no Exorcismo Negro, a questão ganha mais uma camada. No Exorcismo Negro é o seguinte, o filme começa com uma cena de estupro coletivo, parecida com a daquele filme, e de repente corta, é o Mujica filmando, tem mais uma entrevista muito parecida com essa que a gente assistiu, uma coletiva de imprensa lá, que ele responde mais ou menos as mesmas perguntas. Tipo, Zé do Caixão tá no cemitério, quem tá falando aqui é o Mujica. E ele tá indo fazer um retiro na casa de um amigo no campo para escrever o próximo filme dele aí. E aí logo no começo ele fala, olha, eu tô cansado do Zé do Caixão, eu sinto que ele conta a coisa do Conan Doyle, que se cansou do Sherlock Holmes e matou ele num acidente de carro. Ele fala, olha, eu gostaria de ser reconhecido pelos meus méritos, não eternamente pelo mesmo personagem e tudo mais. E eu sinto que toda vez que eu tento matar ele, as forças do natural começam a se mexer. Bom, o amigo, ele estuda parapsicologia, não sei exatamente o que isso quer dizer, mas é esse campo aí de estudos da psicologia paranormal. E ele está tentando se afastar do personagem dele. E no que isso acontece, começam a acontecer coisas estranhas, todos os membros da família, inclusive o Jofre Soares faz esse filme, todos os membros da família começam a incorporar um demônio ali, eles começam a todos ficar perturbados, eles não sabem o que fazer. De novo, essa coisa dessa família harmônica que de repente é perturbada por forças demoníacas e tudo mais. Enfim, o filme avança, tem uma trama estranha, tem uma espécie de necromante que tem um pacto com a mãe da família, de uma gravidez forjada, e ela gostaria de escolher com quem a filha vai casar, e isso foi desobedecido. Começa uma perseguição com o namorado da filha da família. Enfim, o Zé do Caixão é quem testemunha todos esses acontecimentos e começa a juntar as peças ali, e a um certo ponto ele se liga que quem está o mestre, o líder da seita da necromante é o Zé do Caixão. E ele se dá conta então que Zé do Caixão se separou do corpo dele. Então começa um processo de dissociação nessa crise de identidade. Zé do Caixão, Mujica, começa a rolar uma espécie de cisão psicológica, de dissociação, que de repente o corpo do Zé do Caixão já não é mais o corpo do Mujica. Ele fala isso no começo do filme, eu só empresto o meu corpo para o Zé do Caixão, ele não existe, ele é só uma ficção. E de repente o corpo do Zé do Caixão está separado do dele e está agindo apesar do seu domínio da ficção, do seu domínio das suas ações, dos seus escritos e tudo mais. No final do filme rola, bom, como em todos os filmes, praticamente tem um ritual satânico lá, em que ele vai casar finalmente a filha com o carinha que a necromante quer que ele case. Esse ritual passa por sacrificar a filha mais nova, a pequenininha, a criança que tem no filme. O Mujica desafia o Zé do Caixão, eles duelam, o Mujica perde, ele sai afastado e de repente ele acha uma cruz de metal e espanta o Zé do Caixão, orando, Pai Nosso, falando na sua crença em Deus e tudo mais. E quando ele de fato reza, ele consegue exorcizar o Zé do Caixão do seu corpo. Essa imagem está lá no meu texto, vocês estão vendo aqui? Opa. Foi. Ele realmente, o Zé do Caixão sai do corpo do
do Mujica, ele exorciza aqui o Zé do Caixão sendo exorcizado pelo Mujica, ele com a cruz aqui, e ele, depois desse exorcismo, ele consegue restabelecer a paz na família, eles voltam, Natal, família harmônica, tudo mais, ele finalmente pode ir embora, o Mujica, e daí quando ele vai embora, um close no olho da menininha mais nova, e aparece o Mujica no olho dela, soltando a gargalhada típica dele lá. Então, de novo, isso é uma coisa que vai acontecer em todos os filmes, no final existe uma trapaça que diz, olha, as forças do sobrenatural estão momentaneamente contidas, mas não extintas. E elas vão reencontrar as brechas para voltar a perturbar o mundo dos vivos. Então, acho que esse filme ele é o que tematiza assim, mais diretamente essa crise de identidade do Mujica com o Zé do Caixão. E aí, bom, para terminar, eu vou falar do Delírios de um Anormal, que é um filme em que ele cria um outro dispositivo narrativo que é bem particular e é bem interessante porque é uma estratégia de produção que deve ter barateado muito o filme. Depois a gente pode falar disso, eu não sei muito sobre essas anedotas de produção do Mujica, mas tem muitas histórias muito loucas. O Mujica ele foi é cheio de mitos, né? Ele é muito mitômano e tal. Mas o fato é, ele em Delírios de um Anormal, ele tem de novo esse personagem que sofre de pesadelos. Dessa vez, o pesadelo que assombra o sono dele é que o Zé do Caixão vai roubar a sua esposa. Mas o que é interessante é que esse mote de novo, é só um pretexto, assim. Esse é um pretexto para um dispositivo narrativo de autocitação da obra anterior de Mujica, entre fragmentos censurados dos filmes anteriores dele. Então ele pega os fragmentos censurados e faz uma puta de uma colagem, misturando todos os filmes, O Ritual dos Sádicos, O Exorcismo Negro, Essa Noite, O Estranho Mundo do Zé do Caixão. E ele faz, através disso, ele faz a construção dos sonhos, que acaba sendo um reexame, uma remontagem do seu já vasto repertório simbólico filmado, de mortos-vivos, cobras, aranhas, ratos, caveiras, monstrengos, texturas amorfas e todo o imaginário de sadismo e rituais satânicos. Então é muito interessante, porque chega num ponto que ele fala, cara, eu já filmei tudo isso, por que eu vou filmar de novo? E o filme acaba sendo uma narrativa simplíssima, assim, desse personagem que está em crise com esse sonho e tudo mais. E eu acho que, acho que uns 2/3 do filme deve ser colagem dos outros filmes dele. E aí ele se desprende da narrativa e pode realmente experimentar com essa coisa dos sons, com todas essas colagens, todo esse universo simbólico. E o que é interessante é que, no caso desse filme, o personagem ele é um psicanalista e ele ele vira um caso dos outros psiquiatras, na verdade, dos psiquiatras mais velhos. Isso, como em outros, tanto no Despertar da Besta quanto no Pesadelo Macabro, aparecem essas figuras do especialista, do psicanalista, do médico e tal. É uma figura recorrente do psiquiatra, do analista, que acaba sendo essa enunciação da voz médica, de uma abordagem sobre o corpo nos filmes. E esse acaba sendo mais um sistema de crença que colide com o sistema religioso, com o científico e tudo mais, e que se sobrepõe aos outros. Ele vira caso de seus colegas, que afinal decidem chamar o Zé do Caixão para conseguir desmistificar ali, para ajudá-los a curar o paciente, seus distúrbios e demonstrar que Zé do Caixão não passa de ficção. E aí, considerando esses filmes, as intervenções dos analistas formulam sobre os casos dos pesadelos e oferecem interpretações científicas aos eventos, como um comentário que atribui significados à narrativa. Eles são comentadores da narrativa, eles participam e dizem como você pode ler aquilo. No entanto, no transcorrer do filme, na elaboração da narrativa e da montagem, suas hipóteses analíticas são insuficientes em dar conta da anormalidade, às vezes sem considerar as esferas do sobrenatural e as esferas do inconsciente, a sua parte do inexplicável. Aconteceu alguma coisa aqui com o meu documento. Mas é isso, sempre
o comentário psicanalítico e psiquiátrico ele não dá conta de explicar os fenômenos do filme e sempre o sobrenatural e o inconsciente têm a sua parte de imponderável, de inexplicável e irresolvível dentro do filme. Bom, a essa altura é possível perceber nos filmes todos uma sobreposição, nessa sobreposição de crenças e de sistemas, um estreitamento entre o inconsciente e o sobrenatural, numa colisão de eventos e crenças que abrem furos onde se fazem pontos paranormais, a tal da parapsicologia, que não podem ser explicadas de forma coesa ou aplicadas a um sistema lógico. O salto do pensamento nos filmes de Mujica é que esse conflito não é somente narrativo ou discursivo, em que personagens simplesmente evocariam o conflito de diferentes visões de mundo. O conflito fura a forma, interferindo nos descaminhos da montagem, em traições do pacto ficcional de verossimilhança dentro do universo que Mujica constrói com o espectador e mesmo com seus personagens e com sua representação de si. Como em um pesadelo em que as transições entre os espaços e cenas são estranhas à contiguidade do mundo físico e pessoas conhecidas não coincidem com seus rostos e corpos, em que os juízos são suspensos e as regras do possível são alteradas sem maiores explicações, a obra do Mujica trafega entre mundos, atravessa seus portais, desliza entre diferentes regimes de crença e linguagem. As imagens de um filme retornam em outras e a mesma cena ganha diferentes encenações e circunstâncias, em um jogo de constante reelaboração de suas fantasias e personas. Imersos entre murmúrios e gritos, atravessamos seus filmes desnorteados pelo seu poder de sugestão, que é uma coisa que ele diz ali no Despertar da Besta, que a única coisa que ele coloca é seu poder de sugestão. Quando acordar é apenas espantar nossos demônios até que voltem a nos assombrar no escuro. Mujica perdeu o controle do rosto que leva seu corpo ensaiando várias vezes matar e exorcizar seu personagem mais famoso, sempre lidando com a precariedade da invenção através de sua estética da fome e do sonho, colisão que eu arrisco chamar de estética do pesadelo. Mujica faz seu manejo dos truques sua casa dos horrores, onde ficamos desorientados à espera do próximo mecanismo de assombração. Mujica teve muitas vezes seu mundo confundido com o de Zé do Caixão, maldição de homem do espetáculo, que é mistificado. Mas a mistificação se faz o truque, e Mujica o faz agora com seu cinema, em Passagem para o Mundo dos Mortos-Vivos. Bom, isso é a conclusão do meu texto lá. Aí eu acho que a gente pode, muito em breve, abrir. Eu queria só, a partir disso que eu falei, olhar para a Hospedaria dos Prazeres, que eu não conhecia, eu assisti ontem. E pensando a partir dessas coisas que eu disse, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes. Eu acho que tem uma coisa que é o fato de que o Zé do Caixão, nesse filme, ele está mais estabilizado, né? Ele já não está nessa crise de identidade e de dissociação com o Mujica. O Mujica, nesse filme, não é personagem. O Zé do Caixão é o personagem, e isso não é tão posto em crise. É um filme conturbado, né? É um filme estranho pra caramba. Ele tem um miolão ali que você percebe que ele está repetindo o plano. Eu acho que tem muitos problemas de produção. Eu cheguei até a pegar aqui uma anedotazinha sobre isso. Acho que é um momento bem complicado da produção do Mujica. Ele estava endividado pra caramba, teve um ataque cardíaco depois, uma treta. E eu acho que tem só para terminar, eu acho que uma coisa que se repete aqui é o seguinte: a hospedaria, de novo, é pretexto do mundo do Zé do Caixão e do mundo do Zé Mujica. No final das contas, é ali nesse pequeno espaço onde as orgias e os rituais e todo um universo visual dele pode ser posto em prática. E, de novo, no final do filme tem essa trapaça final, em que de repente a hospedaria é um cemitério, o que ressignifica tudo que veio antes e faz meio esse truque de ficção em que de repente você enquanto espectador é desautorizado por tudo aquilo que você acreditou ao longo do filme. E de novo o Zé do Caixão como a figura do coveiro e como isso é importante para que o filme opere. Você fica tentando entender por que ele autoriza e desautoriza, qual é o critério do Mujica ali com relação aos personagens que entram na hospedaria. E, de novo, ele é o coveiro, que é o guarda da passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos.
aquilo ali acaba sendo uma espécie de purgatório, né? Aí eu vou mandar essa, só para terminar com coisas um pouco mais leves, eu vou mandar para vocês aqui essas duas anedotas. Eu vou abrir logo porque tá difícil mexer no site aqui. Bom, tem essa foto aqui, imagem de inferno carnal. Eu acho que não, né, gente? Isso parece coisa de coluna social. Ele conta aqui que ele tinha filmado... O Hospedaria dos Prazeres é pouco depois do Delírio de um Anormal que eu comentei. Parece que ele filmou a Estranha Hospedaria dos Prazeres e o Inferno Carnal meio ao mesmo tempo. O Mujica retornava após uma série de pornochanchadas, tem isso. O Mujica, ele filmou pornochanchadas, 48 horas de sexo explícito, uma doideira. A gente pode abrir aí depois para a questão das representações da violência, da misoginia e tudo mais. Acho que é uma coisa que dá pano para manga. E eles foram quase rodados quase simultaneamente em 1976 e os filmes marcam um ano trágico para o diretor. Ele estava aquilo que eu contei, ele estava atolado em dívidas, teve um ataque do coração, aí tem essa anedota de que ele saiu no dia 13 de agosto, uma sexta-feira 13, às 13h13. Enfim, aí já são aquelas coisas que são só engraçadas, mas vira papo de boteco. E aí a última coisa é... Opa, não era isso que eu queria ter aberto. Uma última coisa que eu achei curiosa nessas minhas derivas pelo Mujica foi que o Mujica morreu esse ano, né? E o enterro do Mujica é uma coisa muito louca, porque ele que... É estranho ver o Mujica dentro de um caixão. E parece que ele vai levantar dali a qualquer momento, né? E aí é uma coisa muito louca, que ele foi velado no MIS e parece que foi um rolê meio legal, assim. Eu teria ido se eu tivesse sabido antes, porque teve show de banda mexicana que ele adorava. Parece que foi um negócio meio divertido, assim. Eu acho que faz jus a essa figura que ele era, que no final das contas era a filha dele aqui, não sei o quê. Mas enfim, só para terminar com mais essa última anedota do enterro do Mujica, que acaba sendo essa coisa muito simbólica. É isso, gente. Aí acho que agora vamos abrir aí, vocês falam mais do filme, enfim. Obrigada, Chico. Muito massa, amigo. Arrasou. A gente abre agora, então, para perguntas e comentários sobre a fala do Chico, sobre o filme que a gente viu para essa semana. Enfim, se alguém quiser começar, à vontade. Não, eu gostaria de falar uma coisa também. Quer falar, não? Fala, força. Que eu acho massa, Chico, inclusive, que uma coisa que eu queria te perguntar, que você ainda deixou o gancho assim, mais em aberto, agora que você falou do enterro do Mujica, eu queria trazer para a discussão a primeira parte do Estranho Hospedaria dos Prazeres, né, que tem o Zé do Caixão meio que renascendo, assim, de um caixão, ele sai do caixão, né, eu acho muito louco como isso que você estava falando, né, depois de toda essa fase que ele teve de questionar muito o intrincamento dele com essa personagem, de cogitar aniquilar essa personagem, nesse filme ele faz meio que o caminho oposto, né? Ele faz essa personagem renascer e aí depois faz toda aquela sequência do universo. Então parece que a personagem é colocada de volta nessa posição de poder para falar das coisas, assim, uma personalidade, uma personagem que parece que volta a uma credibilidade muito grande, né? E acho interessante também, você falou isso no final, mas de como ele reutiliza as imagens do próprio filme, né? Eu lembrei de quando você fala no texto que ele reutiliza imagens de outros filmes, então acho que isso é muito sinal mesmo desse universo que ele cria para a personagem dele nos filmes, para os filmes dele, a ponto de que inclusive coisas que ele filmou em outros filmes podem conversar nos filmes futuros e imagens de um mesmo filme podem ser recolocadas durante o próprio filme, né? Isso tudo compõe esse universo dele. Acho curioso como acaba também com uma música religiosa o filme, né? Se eu não me engano. Acho que é da mesma maneira que o... Qual filme que é? O Delírio de um Anormal?
Que acaba, que você fala. Eu não vi o... Que ele aparece no olho da menina. Esse é o Exorcismo Negro. Que também tem essa Uma questão. coisa... Fala. Não, de acabar justamente com a oposição ao Zé do Caixão, né? Tipo... Sim, de repente aparece um cristianismo muito inesperado e aparentemente com bastante adesão da personagem do Mujica. É um negócio bem curioso. Que eu achei curioso no Estranhar as Pedreiras dos Prazeres é toda a questão, tipo, está na obra toda do Mujica, mas a questão existencial, né? Total. Aquela sobreposição do coração ao relógio, o relógio sem ponteiro, relógios parando. Quem tá Sim. ditando o jogo mesmo é o Zé do Caixão, né? Quem dita a narrativa é ele. Ou é o Mujica diretor. É uma bagunça, mas eu acho que, comentando isso que ela tá falando também, eu acho que é muito engraçado isso, essa vontade desse personagem que é meio filósofo, assim, né? E ele é meio existencial, só que só que é uma mistureba de coisas muito loucas ao mesmo tempo. É tipo, é Rousseau com Frankenstein, com existencialismo e tudo, e nada, e vida e morte, e o que importa é a origem. É tipo, é um papo de doido, assim. E é engraçado tentar colar o que tipo, meio que o primeiro mote do texto foi esse, assim, tipo, afinal de contas, o que pensa o Zé do Caixão? E aí, ao longo das conversas com o pessoal, foi desdobrando para entender não só o que pensa o Zé do Caixão, mas também o Mujica, os filmes, Mujica sobre si mesmo vira uma camada. Ele faz um retrato muito louco dele nos filmes. Ele é esse diretor super doce e carinhoso que conversa e fala das coisas. É muito engraçado, assim, a representação que ele faz dele mesmo também. Mas é isso. Né, que o próprio Zé do Caixão não faz sentido nenhum o Zé do Caixão existir Oh, desculpa, amor. na cidade tipo, é isso. É um cara que no interior, sei lá, no interior de São Paulo tá usando aqueles casacos pretos, um calor do caralho, eu imagino, sei lá. Pensando naquela cena da Meia-Noite Levarei Sua Alma, que ele tá comendo aquele bife enquanto tá na Sexta-feira Santa, sei lá. Isso é um negócio que tem... Um negócio É de uma carneiro, né? fratura. A existência da personagem no contexto brasileiro é uma fratura total, né? Eu acho muito incrível. Uma coisa que eu achei muito louca nesse filme é meio uma metalinguagem que ele faz, que ele fakeia um filme queimando, né? Tipo, ele acho que ele coloca um plástico na frente da câmera e queima, assim, como se fosse a película pegando fogo no cinema, assim. Uhum. E acho muito louco também ele, tipo, que é, sei lá, atacando o próprio filme dele, né? Assim, esse ato meio metalinguístico, assim, de terror, eu achei muito massa. E o começo também eu acho muito, é tipo outro filme, né? Aqueles espaços passando. Fiquei com muita vontade de refilmar isso, assim, porque, não sei, é uma coisa de perspectiva, eu acho. Ele só vai com umas bolinhas de tamanhos diferentes num plano só, provavelmente. Mas, tipo, tecnicamente também tem uma expertise muito grande ali, né? De criar um efeito super tipo, o início, porque depois eu acho que os efeitos são quase toscos, mas esse início é um efeito, tipo, lírico, assim, né? Então ele tem uma expertise muito grande, né, nessas técnicas, assim. É bom que você falou isso. Eu acho que essa coisa do homem de espetáculo, assim, da coisa do Méliès que eu falei, que assim, ele faz para a câmera. Tem uma frontalidade nessas cenas, assim. Eu acho que ele faz show para a câmera. Ele olha para a câmera, é frontal, é uma questão de ponto de vista, do que está coberto, do que não está. É todo um jogo de efeitos ali, assim, que parece ele é meio dessa linha dos mágicos mesmo. E me parece que tudo que ele faz, na verdade, é meio... É exagero falar isso, mas parece que ele tá falando para... Tudo nos filmes é para chegar nisso, assim, que é a parte que parece que ele realmente gosta e se diverte, sabe? Assim, tô exagerando um pouco, mas é... E eu acho que o que é interessante é que o Mujica, ele é sempre precário e popular, assim, mas ele não tem nada de naive, sabe, de ingênuo, e não para também pintar ele como um grande intelectual e tudo mais, mas eu acho que ele tem muito controle sobre as coisas que ele faz,
um domínio, assim. Não é fácil fazer esse negócio que ele faz, não. Eu acho que tem uma coisa muito interessante sobre essas trucagens dele também, porque isso que você falou, né, Chico? Ele tá falando sobre questões gigantes, assim, o tudo, o nada, a existência, o ser, o não ser, enfim. E daí ele poderia, tipo, como a gente vê em outros tipos de cinema, as pessoas usando efeitos especiais de uma forma que eles são muito mais, sei lá, que o filme fica mais transparente, né? Você não percebe a feitura daquele efeito. Eu acho que acho muito louco ele usar esse tipo de recurso de efeito para falar dessas questões. Então, é uma personagem que parece que tem controle, que tem alcance sobre questões tão complexas, assim como ele se propõe a falar. E, ao mesmo tempo, a realização das trucagens é a que é, né? Isso é muito doido. Eu acho que tem uma função também de talvez deixar ver que existe um truque ali para que isso construa ainda mais a capacidade de trucar dele, sabe? Então, tipo, meio deixar ver o truque para que a personagem e para que o diretor se construam como essa pessoa dos truques. Porque se o truque fosse completamente mascarado, talvez a gente não olhasse para ele e falasse, nossa, ele é muito bom dos truques, porque os truques iam passar tão, tipo, despercebidos, sabe? Mascarados, que daí isso não ia virar uma carta na manga. Né? Talvez Ô, pelo... Chico, você sabe se tem uns momentos que eu fiquei em dúvida se era a película que era tipo pintada de vermelho ou se ele realmente estava usando um refletor vermelho, assim. Nossa, não sei. Tem uns momentos que não dá pra entender, assim, que você fica Eu meio... acho que é luz Poderia lá. ser um preto e branco. Tem uns momentos que parece mais, mas tem outros que eu fiquei Onde muito que em dúvida. mistura azul e vermelho, né? Tem uma que é bem o rosto dele, que é Sim. exatamente dividido, assim. Nessas é mais claro, mas tem outras que eu fiquei bem em dúvida, porque era um vermelho tão forte que parecia que era tipo um preto e branco, que aí o branco só tinha tipo uma camada de tinta, assim. Nos créditos também, né? Lá no crédito. Porque nos créditos ele faz isso também. E Créditos são incríveis, sempre. o trovão é azul também. O trovão é azul também. É genial, é lindo, é muito Esse lindo. trovão aí é reciclagem total, isso aí tá em todos os filmes dele, é tipo um frame que ele pega e coloca lá pra dividir os filmes, e é muito louco, e isso você falou total, assim, eu acho que tem essa curtição do truque, tem essa curtição de eu estar sendo enganado, tem essa curtição do tipo, cara, olha o que ele tá fazendo, e é tipo, você vê isso, cria interesse, eu acho, assim. Você vê o truque sendo realizado, sabe? Eu acho que é um prazerzinho a mais, assim, que o filme te dá. E sobre isso que você falou, Laura, eu não sei, eu acho que, pode ser os dois, assim, eu acho. Eu acho que ele faz muita trucagem mesmo, né? Não sei se vocês viram esses primeiros filmes dele, tem uns letreiros incríveis que são desenhadinhos, assim, de repente vem, aí começa um grito, a história, ele faz os créditos com várias cenas dos filmes e as letras rabiscadinhas, assim, meio se mexendo, desenhadas. Ele é muito inventivo nessas soluções, assim. Eu acho que tem esse prazer da manufatura mesmo, assim. É o que a gente vê no trecho que você passou pra gente ver do Despertar da Besta, que o Glauber Rocha, que você faz uma citação do Glauber Rocha, que fala que ele é um cineasta primitivista, né? Eu acho que é essa questão dele pegar e brincar com as coisas mais simples, né, do artifício cinematográfico, né? Enfim, é isso, um corte desestabiliza o filme todo, assim, justamente por ele deixar em evidência o truque. Eu acho isso, acho isso talvez a coisa mais incrível do Mujica, assim, é essa evidência do jogo cinematográfico, assim. E é isso que constrói o personagem do Zé do Caixão, né, no fundo. Eu acho que o Zé do Caixão é essa cara que domina o truque, né? Ou é o Mujica, enfim, essa é a discussão. E é muito louco pensar que ele viveu a vida toda nessa dicotomia, né? Acho que todo mundo conhece ele como Zé do Caixão, sendo que ele é o José Mujica Marins, né? Eu acho que nessas ele depois, acho que nessas de ficar muito fudido de grana, assim, ele acabou um pouco... Aí eu não conheço bem a história, assim, não sei se alguém souber, pode contar aí, mas sei que ele colava no Praça é Nossa, vestido de Zé do Caixão, ele acho que um pouco teve que jogar o jogo, assim, pra sobreviver. Depois ele voltou muito com a coisa do Zé do Caixão, né? Tinha um programa dele no Canal Brasil,
várias coisas assim. Alguém chegou a ver o último longa dele, o Encarnação do Demônio? Não. Esse filme eu acho, enfim, tem várias coisas estranhas, mas eu acho foda, assim. Que é a terceira parte da trilogia do Meia Noite Levarei Sua Alma e Essa Noite Encarnarei no Seu Cadáver, né? Esse seria o personagem do Zé do Caixão voltando depois de 30 anos no hospício. E, tipo, ele volta, ele vai morar na favela, sabe? Tipo, ele começa a recrutar a galera para o rebento imortal dele vir à tona, assim. Mas eu acho muito doido ver o Mujica já velho, voltando a esse mesmo personagem e, tipo, é uma radicalização mais forte ainda do cinema dele colocado nesse contexto, assim. Tem toda uma crítica à polícia, o Jesse Valadão faz um delegado de tapa-olho. Enfim, é um filme, eu acho um filme muito louco de se pensar. Sei lá, eu acho que vale a pena assistir, pessoal. Opa, pode falar, Henrique, perdão. Mas disso que a gente estava falando, né, desse gosto do Mujica pelo truque, é também um dos gestos mais modernos do cinema brasileiro também, né? Assim, de observar toda a construção da transparência, do truque não perceptível, e chegar e destruir completamente esses intermediários de uma vez só num filme. Acho que porque geralmente a gente já vi pessoas colocando o Mojica num lugar num lugar trecheiro assim, mas os filmes dele são de uma consciência moderna gigantesca, né, assim, enorme. Eu acho o Despertar da Besta especialmente reflexivo, assim. Ele realmente vai criando muitas dobras dentro do filme. Ele vai te desnorteando mesmo. Essa entrevista dele é muito engraçada dentro do filme. É uma TV filmada. O programa chama Tribunal da Verdade. É Adoniran Barbosa, dublado. Adoniran Barbosa. Ele aparece. Adoniran Barbosa dublado, pessoal. Isso é um negócio muito fabuloso, assim. O Mujica, inclusive, era muito dublado, né? O Zé do Caixão, na verdade, não era? Acho que devia ser. Não sei se esses últimos aí que eu falei dos anos 70 ainda são. Eu não sei. Mas acho que no começo ali sim. Carlos Eschenbach no Despertar da Besta. Eu acho que ele é um dos... Sim. Ele é um dos comentaristas, o Carlos Reichenbach. E o Oswaldo Candeias é um dos cobaias que vai vai ali pro submundo Zé do Caixão. E ele fica só de curtição ali, com um sorrisinho na cara. É bem engraçado. Uma coisa que eu tava... obrigado, viu, Chico, por falar sobre... Também foi bem bacana essa texto, eu gostei bastante. Depois eu quero ler ele sozinho, assim, com mais calma. Uma coisa que me remeteu muito quando você estava falando, eu lembrei do filme, assim, como ele pega a questão do ego, superego e o inconsciente, e ele transmita tudo isso dentro dos seus personagens quanto à realidade. Como se o Zé do Caixão fosse o inconsciente dele, o Mojica do filme fosse o superego, e ele, como diretor mesmo, na vida real, é o ego. Então, não sei se você pensou, se foi por esse lado, mas na hora que eu estava lendo, remeteu muito isso. E daí eu lembrando no filme, eu tive muito essa reflexão. Eu gostei muito, de verdade. Achei muito legal a sua análise sobre os filmes e fiquei pensativo pra caramba. Pô, mas legal. Valeu aí por ouvirem também. Experimento, espero que tenha funcionado. Cara, eu acho que assim, eu acho que essas coisas estão todas lá. Eu acho que ele faz essa psicologia meio a maneira dele, assim. E eu acho que o jogo dos filmes é que você não consegue fechar essa conta, assim, tipo, eu acho que essas coisas estão todas lá, mas você não consegue, tipo, chegar e identificar esse plano do sobrenatural com o inconsciente, assim, eles não encaixam totalmente. O plano natural, do sobrenatural e inconsciente, eles estão ali se sobrepondo, se desautorizando, e é isso que bota o filme nessa zona meio
do pesadelo, do indeterminado, do você não saber exatamente onde você está, você não saber exatamente no que confiar, no que acreditar, assim. Eu acho que tem isso. Eu acho que tudo isso circula, assim. Eu acho que ele acaba criando essas metáforas, assim, do que é o inconsciente, do que é... Mas é isso, eu acho que é sobre essa conta que não fecha. Uma coisa que eu acho interessante no final do Despertar da Besta, os caras perguntam assim, por que você escolheu o Zé do Caixão? Aí ele fala, olha, porque ele é o com maior poder de sugestão. Ele é o que, entre aqueles que o amam e aqueles que o desprezam, ele é o que mais é capaz de perturbar eles, entre os que amam e os que odeiam. Então, meio que a coisa do Mujica é falar assim, que é um pouco como ele tira o corpo fora de toda a violência que ele coloca, que é tipo, cara, vocês ficam perturbados porque isso está na mente de vocês. Tipo, é um pouco esse o jogo, assim, se você tá perturbado com isso, no Delírio da Normal é isso, tipo, o problema dele é, o problema do cara que tá sonhando com o Zé do Caixão é, ele tem medo dessas fantasias cabulosas, dessas fantasias sinistras. Então, por isso que ele cai nessa. Ele tá morrendo de medo e por isso ele sonha com o Zé do Caixão. A culpa não é do Zé do Caixão, é o que tá aí, debaixo do seu tapetinho da sua mente. Eu acho isso muito maneiro, de verdade. Eu fiquei brisando, pensando, porque eu tinha um conhecido que ele assistia Zé do Caixão e ele ficava incrédulo, assim, ele passava mal assistindo. E, tipo, ele não falava que ele odiava o filme, porque não por produção, porque às vezes o pessoal que não gosta justamente por não ser uma produção gigantesca. Mas ele ficava incrédulo, ele passava mal assistindo o filme do Zé do Caixão, daí eu olhava pra ele e falava, mas tem alguma coisa estranha aí, você tá passando mal, é tipo um filme. Daí ele fala, não, é que tá me remetendo várias coisas que eu já passei, várias coisas que eu já vi. E é muito bacana como ele traz isso para cenas, pro filme dele, para uma narrativa, naquela época principalmente ainda. É muito bom. Tem uns sucessos que saiu aí, que chama Visão do Inferno, da Cinética, que é bem legal, que ele vai fazer essa imagem também desse porão do Zé do Caixão e um pouco essa visão do inferno, ele faz umas relações com a tortura no momento ali, que não é um comentário direto político do Mujica, não fazia esse comentário político direto, assim, mas ele entra um pouco nessa pira do porão da tortura e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho também interessante, que é assim, eu acho que vale mencionar a questão do sadismo e da violência contra as mulheres nos filmes, assim, que é um negócio muito explícito e perturbador e gera muito mal-estar e tal, e eu acho que e é isso, assim, acho que como que a gente lida com isso, e o Mujica diz, tipo, olha, isso tá na mente de vocês, mas espera aí, você tá colocando isso nos filmes pra caramba, então como é que você sai dessa, assim, e acho que um dos textos que nesse mesmo texto do Pedro Henrique, que eu acho interessante, que ele fala de uma chave do desprazer, assim, que apesar de ter uma curtição sádica nos filmes, ele cria toda uma relação com o espectador que é de muito desprazer e de muito mal-estar, assim. Então, o Pedro fala disso um pouco jogando com a ideia do prazer visual lá da Laura Mulvey e tal, do que o cinema clássico americano é o olhar masculino e tal. E acho que um pouco a chave do Mujica tá aí de que essa misoginia ela é presente e ao mesmo tempo ela te causa muito mal-estar em estar assistindo aquilo, né? Porque acho que não vejo como uma saída crítica interessante a gente simplesmente também moralizar o problema da misoginia nos filmes, né? Eu acho que é uma questão que tá lá, que tá posta, que a gente tem que discutir, mas acho que o Mujica coloca um grande problema assim na questão. Eu acho sei lá, eu esqueço às vezes que é isso, tipo, a gente passou, pelo menos eu passei minha vida toda ouvindo, não, Mujica, cineasta trash e tal, terrir. Mas, mano, os filmes têm coisas realmente perturbadoras, assim, tipo, realmente dá medo se você se joga no filme. Porra,
Eu fiquei com medo ontem quando eu terminei. Tava tudo escuro, assim. Eu fiquei, tipo, não vou levantar, O filme não. é muito escuro, né? É. Muito escuro. Tem Os momentos que olhos você não vai entender esbugalhados nada. do Zé do Caixão no final do A Meia-Noite ali, velho. Nossa Senhora. Não, o negócio é pesado. Tipo, tem sua força horripilante, assim mesmo. Acho. Poder da sugestão. Eu fui começar a assistir de madrugada, assim, semana passada que eu assisti. Aí eu falei, putz, não vou assistir agora não. Tava muito escuro, eu sou medroso mesmo. Não dá. Aí eu assisti no outro dia, meio-dia, com os meus pais acordados, com todo mundo em casa. Porque, gente, não, tipo, assistir um bagulho dele, porque não é... É a mensagem que ele passa através disso que é o terror. Não é em si... Claro, tem um terror nas imagens, assim, mas o que mais me afeta é o que ele está querendo passar com essa mensagem. Aquele filme que são várias pessoas pecadoras, entre aspas, e o jeito que ele fala dessas pessoas, e a imagem que ele quer passar, a mensagem, é esse o medo que dá. E querendo ou não, tudo que está ali dentro faz parte do inconsciente de todo mundo. Eu não acredito que seja só de um ou de outro. Eu acho que faz parte de um inconsciente coletivo, assim, muito grande, sabe? Então, que eu acho que o ataque do Mujica que é interessante é o fato de ele é muito imoral, assim, né? Então por isso que ele causa essa perturbação. Ele é muito... Né? E não é só um tipo de imoral, né? Tipo, são vários tipos de imorais que ele transparece. Então, tipo, ele abrange uma galera muito grande. Várias imoralidades de pessoas diferentes num mesmo texto. Assim. Oi, eu queria fazer um comentário. Primeiro eu queria agradecer, Francisco. Valeu pela conversa aí, papo bacana. Eu quero ler seu texto ainda. Eu achei muito interessante vocês perguntar, né? O que pensa o Zé do Caixão? Para onde que ele vai? E, enfim, minhas partes favoritas nos filmes dele são quando ele passa essas reflexões que às vezes atiram para todos os lados, mas eu acho interessante porque o Zé do Caixão é um personagem que ele agrega esses valores, né? Essa misoginia, esse aspecto de questionamento filosófico, enfim, tudo, e é quase uma regressão ao absurdo, né? É um personagem que parece até que o Borges faria, sabe? Que ele começa a questionar do vazio, do infinito, essas coisas. Eu acho muito bacana e eu não sei, falar sobre o que pensa do Caixão é um assunto muito interessante que eu nunca vi sendo abordado em relação ao personagem. Então, parabéns aí. Massa. Acho que o que é... Acho que é um movimento de tentar levar a sério o personagem, assim, né? Em todas as suas contradições e inconsistências ou potências, assim. Porque é um caldo de coisas, assim. Então é desafiador você tentar simplesmente enquadrar ele. Eu acho que tem muito estigma em torno do Zé do Caixão e do Mujica e tudo mais, como vocês estavam falando, assim. Foi engraçado. Eu também, nessas de quarentena, botei minha mãe para ver Ritual da Besta comigo, assim, e ela, tipo, meu Deus do céu. E ao mesmo tempo, nossa, eu tô muito impressionado. Eu achava que era um negócio bem mais trash e refletido e tudo mais. E depois, quando ela viu o Pesadelo Macabro, também botei ela pra ver. Ela falou, meu Deus, que filme cruel, assim, tipo, quando termina e mostra o cara todo estraçalhado, você acha que vai ter uma resolução, o cara tá vivo e tudo mais, mostra o rosto ali dele estraçalhado por 2 minutos, com gritos e gritos e gritos, você fica tipo, meu Deus do céu, eu tô sendo açoitado aqui. E eu acho que um pouco ele te castiga, assim, eu acho que tá dentro disso. Assim como um tanto do cinema marginal e tal. Chico, você estava falando sobre ele ter uma série de questões econômicas nessa época, ele tá meio falido e tal. E eu fiquei pensando se ele tinha alguma questão assim que ele precisava estender o filme o máximo possível para virar um longa, e talvez por isso ele tenha estendido aquele miolo ali repetindo muitos planos, ou se parece que é uma questão mais de estilo mesmo. Outro ponto que eu me senti castigada nesse filme foi aquele som de chuva, que na primeira hora que aparece, eu nem consegui reconhecer como um trovão, assim, parece um tiro, uma coisa assim. Aí eles falam, nossa, uma baita chuva, né, não sei o quê.
Aí aquele negócio fica repetindo o filme inteiro. E eu E é um peguei no sono no sintetizadorzão, final. né? Eu peguei no sono no final, assim, eu tive que reassistir o final. E aí eu fiquei sonhando com aquele som e era uma tortura. Porque era tipo aquele Cuidado, martelando na hein? minha cabeça, velho. Dormir no fundo do caixão, você pode não voltar mais. Não sei como que eu consegui acordar depois de assistir o final, mas essas questões técnicas que me deixaram meio perplexa, assim, de tipo, por que será que esse miolo ele estendeu tanto, repetindo tantos planos, até um ponto de ficar meio exaustivo, né? Mas que não seja algo habitual quando você vê cinema marginal e tal. Muitos filmes são exaustivos pra caralho, assim, né? Mas se tinha uma questão de estilo ou se tinha uma questão dele querer tornar aquilo um longa e não ter mais material pra explorar. Cara, acho que é sempre essa mistura, né? Eu acho que é uma mistura de improviso e decisão, assim, que eu acho que é um pouco das condições da estética da fome de produzir cinema no Brasil. Essa coisa dele tem um atacadinho, ele fala, espero que os meus credores esperem eu me recuperar aqui. Eu tô nessas por causa dos abutres do cinema brasileiro. Enfim, tem mil histórias, né? Ele vendia quadrinho no Minhocão. Acho que tem muitas histórias. Parece que ele fez um pacto de contratar a filha de um milico para conseguir passar na censura. Aí a filha do milico atuava nos filmes dele e ele conseguia passar na censura. É cheio de improviso e eu acho que a história dele é muito cheia dessa. Agora, essa coisa de fazer um longa, eu acho que nesse filme parece que ele estava meio falindo, então certamente teve dificuldades de produção que ele teve que se virar, assim. Eu acho que a coisa da repetição dos planos passa por aí e tal. Mas, assim, acho que tem que ter em mente que o Mujica era um cara que passava... Ele era assim, era fazer o filme para passar na sala, fazendo o dinheiro do mês que vem, assim, eu acho. Então, são muitos filmes e a produção da Boca do Lixo é um pouco nessa. Inclusive, a produção da Boca do Lixo e de Cinema Marginal é um pouco dois círculos que se confundem, mas são meio coisas diferentes, né? Tipo... E eu acho que o Mujica, ele é esse cara que fica um pouco nessa fronteira de ficar entre... Acho que é um debate, às vezes, um pouco improdutivo, se o Mujica é um autor ou não é um autor, enfim, tá aí, né? Então, todos os filmes dele aí e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter um pouco claro isso, que ele é um cara de cinema comercial, que ele era popular pra caramba, ele fez muito filme, foi muito assistido com público, e acho que nos anos 60 ele fez muito sucesso mesmo, ele preencheu ali um lugar que não tinha ninguém fazendo, né? Ele é meio um caso único desse diretor que é um personagem e que virou essa figura, esse mito, essa figura meio folclórica, assim. Ele faz parte de um imaginário. Todo mundo sabe quem é Zé do Caixão, mesmo que não tenha visto um filme. É um negócio muito louco, assim. E que é um pouco, acho que tem a ver, o Bandido da Luz Vermelha, acho que tem um pouco essa pegada de pegar um negócio bem popular mesmo, todo mundo sabe o que é e tal. Então eu acho que é isso, assim, acho que não era uma opção pro Mujica, deixa eu fazer um médio aqui, ver se eu circulo num festival, ver se cola, sabe? É tipo, era outro momento de cinema, né? E eu acho que eu não conheço tão bem a história da Boca do Lixo, eu aprendi um pouco aí durante a empreitada do texto com o pessoal lá da Cinética, a Maria Trica estuda muito sobre isso, mas era fazer para passar no cinema e fazer bilheteria, entendeu? Então, tipo, ser um fracasso, fazer um fracasso não é muito uma opção, você tem que pegar e fazer para passar. Chico, eu fiquei curiosa para você comentar o final do texto também de novo, que se aproxima essa estética do Mujica, né, que se chama de estética do pesadelo, com a estética da fome e a estética do sonho, né? Acho que no último parágrafo, se não me engano. Eu fiquei curiosa para você comentar mais, assim. Eu achei super legal também, fiquei curioso. Sim, eu fiquei na dúvida até como eu formulava isso, acho que é a parte um pouco mais pretensiosa do texto, assim. Mas eu acho que assim, eu acho que acho que são dois pontos, assim, são esses dois manifestos do Glauber, né, que são tanto conhecidos. O primeiro vem a estética da fome ali, que ele faz para um festival italiano, se eu não me engano, e depois vem a estética do sonho. Bom, acho que vocês devem estar mais ou menos familiarizados com isso, mas a estética do sonho seria essa
condição do cinema brasileiro no subdesenvolvimento em que você em que as decisões autorais, as decisões estéticas, elas passam por certas restrições de produção e é disso que o cinema do subdesenvolvimento tem que retirar a sua força e a sua autenticidade e tudo mais, e não na sua busca inglória por um padrão de qualidade, por uma perfeição visual, tipo, não vai rolar fazer Traveling do Tarkovsky no Brasil, entendeu? Você vai ter que fazer câmera na mão com plano estourado. E é daí que a gente tem que retirar a nossa força e não ficar negando essa condição. Era um momento ali de fim da Vera Cruz, enfim, eu estava pensando toda essa condição. E aí depois a estética do sonho mais adiante, que é o contexto, eu me lembro menos, faz um tempo que eu vi sobre isso, mas é um pouco ali no momento do cinema tricontinental, o Glauber dizendo, tipo, olha, o cinema tricontinental, o cinema do terceiro mundo, ele tem que ser liberado, melodrama, da narrativa, e ele tem que ser capaz de sair também da crítica política, simplesmente superar isso e ser capaz de sonhar outros mundos, sonhar outra estética, outros modos de fazer, e só assim que a gente vai de fato se emancipar da colonização das mentes e subjetividades, assim. E aí eu acho que o que eu fiquei pensando é que nessa do pesadelo do Mujica, eu fui caindo ao longo do texto nessa coisa da ideia do pesadelo. O pesadelo é tema, é tanto tema quanto meio uma maneira de fazer. E eu acho que é isso, assim, talvez a junção do sonho com a fome seja o pesadelo, assim. A precariedade com, ao mesmo tempo, a invenção, sabe? Então eu acho que é um pouco essa a ideia. Acho que a ideia da precariedade com a invenção e um mal-estar a partir de tudo isso, assim, essa indeterminação, essa coisa esse desnorteamento e tal. Obrigada. Alguém tem mais alguma coisa para colocar, gente? Alguma pergunta? Eu queria fazer um comentário, uma pergunta e comentário ao mesmo tempo, para o Chico, para quem quiser souber. Porque olhando nos créditos, não é ele que dirige o filme, né? Ele só produz, atua e é isso. E não é o diretor. Eu queria saber se você sabe, Chico, se alguém sabe, sobre essa relação de ter um outro diretor fazendo o filme. E se isso é comum para a cinematografia dele, ou se é esse filme. Porque é muito ele, né? Assim, tipo, qual é o espaço que teria isso? Assim, eu fiquei nessa questão. Assim. Não, eu acho que é uma codireção, viu? Eu não sei porque. Eu não sei porque acho que tá só o diretor, né? Eu reparei nisso. Ao mesmo tempo, tipo, a SPC tocou foda-se, só coloca o nome do Mujica lá, né? Mas Mas é tipo, eu não sei, tem uma história aqui, ó, nesse textico aqui que eu mandei pra vocês, que tem no meio das filmagens de Estranha Hospedaria, com o orçamento estourado, foi obrigado a estabelecer uma sociedade com uma produtora. Cara, eu não sei. Eu vi que depois eu tinha visto alguma coisa. É uma codireção, eu acho que esse outro cara de fato dirigiu. Aí eu não sei se tem a ver com essa treta de produção aí, ele ter incluído mais uma pessoa nessa negociação. Mas eu acho que, se eu não me engano, eu acho que tem algum filme que ele é personagem, mas não dirige. Não me lembro que posso olhar aqui. Curiosa que na SPCine, no SPCine Play, tá estrelando o José Mujica Marins. E aí a direção tá Marcelo Mota / Zé do Caixão. Que eu acho muito curioso para pensar. Que louco. Isso acontece, velho. Nessa coisa da SPCine a gente tinha comentado lá no grupo da Cinética, essa coisa de, tipo, direção, Zé do Caixão, tipo. Porra. Tipo, essa confusão vai para sempre, assim. Então é isso esse é o pulo do gás, de dicotomias dessas do Mujica e do Zé do Caixão, da vida e da morte. Uhum.
da invenção e da realidade, tá tudo, né? E acho que agora que ele morreu, a coisa continua ainda, né? Fica Zé do Caixão, morreu o Mujica. Acho que é Exato. uma... É muito doido essa figura ter morrido mesmo. Tendo em vista por que isso que eu faço piada no final. Ele passou pro mundo dos mortos-vivos, né? Porque no final das contas o cinema faz esse papel de imortalizar o cara, ele fica lá pra sempre de Zé do Caixão. é o momento bazaniano do rolê todo. Acho massa. Deu alguma coisa, gente? Mas eu não sei, Pedro, tem muitas anedotas, viu, cara? É muito louco, assim. Tem um site, o Pulpo fez uma amostra do Mujica, ele fez um site que ele organizou vários textos, assim, textos bons, às vezes ruins, mas tem muito texto num... Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem organizou, Fran? Hã? Quem organizou? O Pulpo. Deus me livre. Sempre. Sim. Mas, enfim. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas ele fez esse aqui. Ó, vou mandar aqui para vocês. É um site que tem bastante informação, assim, tem umas coisas legais. Tem texto, tem, sei lá, depoimento do Gustavo Dal, Reichenbach, uma galera. Tem algumas informações sobre os filmes, contam algumas dessas anedotas, dessas tretas todas. Que legal, adorei, vou olhar. Obrigado, Chico. Outra coisa, vocês viram o primeiro filme que o Mujica fez na vida? Ele tinha 12 anos. Chama Ritual Sangrento, velho. E tem pra ver em algum lugar. Assim, deve ter Sério? Acha 12 isso. anos, mano. Ele falou que foi o sexto da vida. Alguns. De 48. Não, tem muitas coisas interessantes, assim, tipo, não sei se já viram aquela imagem que são vários Mujicas ensinando a atuar, assim. Já é maravilhoso isso. Ele tinha uma escola de atores, ele criou uma produtorazinha, ele botava todo mundo da escola dele pra atuar, devia ser uma zona, assim. Aqui, vou mandar essa imagem pra vocês. É bem engraçado, bem novinho. É muito picareta, cara. Devia ser muito ruim esse curso. Não, brincadeira. Pode ser que seja super legal, mas A gente tinha o sonho das pessoas, porque elas deviam saber que elas iam atuar se elas fizessem o curso, né? Daí eu acho que era combo. Tipo, nos filmes dele, assim. Tipo, você entrava na escola e já ia pro cinema. Não, super, né? Tipo, era escola de atuação por os filmes deles, pá, né? Faz sentido. Na série que o Nadjegali interpretou ele zoa o tempo todo com isso, né? Com essa escola. Ele imita o fecha os olhos, abre a boca. É verdade, tem essa série, né? É ótimo. O Nadjegali é perfeito pra fazer Agora eu não lembro o nome da série. É legal, tá? Nossa. Eu vi o primeiro episódio, é legal o primeiro episódio, eu não vi o resto. Mas aí ele fica, fecha os olhos. É muito engraçado, cara. Muito boa essa foto. Muito. Chico, se você quiser aproveitar e deixar o link para essa coletânea de textos da Cinética aqui também, seria massa. Sim. Tá saindo ainda, já saiu... Nem eu li todos ainda, porque são muitos. Saiu o texto do Bernardo Oliveira, saiu o texto do Raul, saiu o texto da Andréia Ormond, muito engraçado. Olha só como começa. Perversão, produzido, roteirizado, dirigido e estrelado por José Mujica Marins, é um filme ruim. Nada contra. Acho um ótimo começo. Para quem tem dúvida se o crítico gosta ou não do filme. E, Chico, como que foi essa divisão dos aspectos do trabalho deles? Vocês dividiram por períodos, por filmes, ou cada um quis apresentar uma temática? Cara, essa história da pauta tá rolando faz um tempo, assim, depois que o Mujica morreu,
Eles começaram a falar sobre isso. Já a editoria da Cinética mudou no começo do ano, com o Juliano Gomes, o Vitor e Guimarães e a Engá. E aí a gente rolou uma demanda dos redatores também por uma volta das pautas, porque em tese a gente é totalmente solto para escrever quando a gente quiser, sobre o que a gente quiser. Mas no final das contas isso acaba ficando meio tipo, sei lá se eu escrevo ou não, e aí não escrever acaba sendo mais fácil do que escrever, aí ninguém escreve, ou escreve pouco. E aí um pouco eles dizerem, tipo, é isso, rolou a pauta Mujica. Tipo, vamos aí todo mundo levantar uma pauta Mujica? E aí demorou um tempinho para rolar, assim, eles achavam que não ia dar certo. E aí no final um monte de gente mandou texto, mas foi meio aberto, assim, não rolou uma distribuição, tipo, você vai falar desses filmes, você vai falar das pornochanchadas, você vai falar da fase mais recente. Eu mesmo não sei sobre o que são todos os textos, assim, quais são os filmes cobertos, eu não sei se todos os filmes estão cobertos pelo rolou uma reunião, num certo momento, com a maior parte da redação para falar o que a gente estava pensando em escrever. Então rolou uma conversa coletiva sobre isso, todo mundo soube mais ou menos o que cada um estava pensando, o que foi bom para não rolar muita repetição. E rolou um momento de tipo, por parte da editoria uma coisa de tipo, vejam, leiam isso aqui. Depois de algumas versões do texto, por exemplo, eu mandei uma primeira versão do texto sem os 2 últimos filmes que eu analiso, falaram, cara, você precisa ver esses 2 últimos filmes, porque senão você vai a reflexão fica meio incompleta. Então teve um pouco isso, assim, uma preocupação de fazer com que a gente não chovesse no molhado de tudo que já foi dito sobre o Mujica, e um cuidado da gente estar bem informado sobre o que a gente está fazendo, assim. Mas foi isso. Mas foi bem legal, no final das contas, cara. Vai sair um volume muito grande e dá vontade de ver isso publicado num livrinho, assim. Que acaba sendo a primeira grande revisão da obra do Mujica depois da morte dele, sabe? Então isso sei lá. Isso vai sair um volume legal, hein? Eu mandei pra vocês? Mandou, acho que mandou. É o link da Cinética. Olha lá. Tá aqui. Depois eu reenvio no grupo do Cineclube também. Mara. E rolou uma coisa legal que, no final das contas, eu comentei com eles, falei isso pra Lela. Eu comentei com eles sobre a história do Cineclube, até chamei aí, se alguém quisesse falar junto comigo, para complementar as ideias e tal. E aí, no final das contas, o que rolou foi que eles passaram meu texto na frente da fila para sair hoje e ficar disponível aí. Então, de chique. Levaram... Vocês interferiram na agenda dos textos, rolou uma preocupação aí. É chique. Pois é, acharam super legal. O texto é incrível também, gente. Eu acho que a fala do Chico, tipo, é um ótimo contato para chegar no texto também. Eu gostei muito. Parabéns pelo texto, amigo. Arrasou. Valeu, gente. Gostei muito mesmo. E pela fala que hoje também foi maravilhoso. Obrigada, Chico. Não, super obrigado, gente. Fiquei muito feliz, assim, porque com o texto saindo hoje também, isso acabou ficando a conclusão desse processo. Eu terminei o texto sábado e últimas revisões, assim. E é massa, porque, porra, às vezes a educação nessa quarentena não é fácil. É uma missão meio dolorosa e é foda, né? Tipo, a cinética tem algum alcance e tudo mais, mas mesmo assim é um negócio difícil, tipo, poder ter esse contato, poder conversar com as pessoas sobre o texto, apresentar as ideias e ter esse olho no olho aqui, mesmo que com uma tela no meio. Mas é muito legal mesmo. Obrigado demais pelo convite. Nunca tinha feito isso antes, então também super obrigado pelo espaço, super legal o espaço de vocês, muito massa, acho que o papo foi bom demais e espero que vocês tenham gostado também.
Arrasou. Eu só queria estar no Oba-Oba Todo Mundo Nu. Sabe? Como é que é a cena do Oba-Oba Todo Mundo Nu? São os hippies. Que se repete infinitamente. É muito bom. Eu tava guardando essa piada Oba-oba, no final da eu não reunião. tinha entendido até agora. Eu tinha entendido o Eu oba-oba. não tinha entendido? Oba-oba, todo mundo nu. Tem uma zoeira, tem várias zoeiras com os hippies. Vejam o Despertar da Besta, gente. Tem muita zoeira com os hippies também. Nossa, Tem uma mas cena que a galera fuma maconha e são 10 homens e uma menina, assim. Só que e aí tem toda uma... Ela tem muito domínio da situação. Os moleques são muito uns pivetes, assim. E a maconha deixa eles loucos. É muito engraçado. O comentário dele sobre os hippies e tudo mais é uma coisa que é bem comédia, como ele vê os anos 60. Assim. Achei muito bom. Mas para fazer uma última recomendação, assim, desses filmes que eu comentei, eu acho muito... Vale especialmente ver O Despertar da Besta e o Exorcismo Negro. Eu acho que são os filmes mais legais, assim. O Exorcismo Negro, ele usa o filme inteiro um terninho rosa, assim, de conjuntinho. O filme é colorido, é bonitão, é show. Não é. São filmes um pouco... sofrem um pouco menos com a precariedade, eu acho. Não que seja um problema, né? A gente conversou bastante como ele faz a precariedade motor da coisa, assim, mas são menos penosos de ver. Mas acho que é isso. Então, é isso, gente. Acho que vamos encerrar o encontro de hoje. Chico, de novo, todos aqui muito agradecidos. Você está super convidado para vir nos próximos encontros também. Sim, aparecerei. E é isso, gente. Obrigada por todo mundo que veio, todo mundo que está vindo pela primeira vez. Reforço o convite para vir nas próximas também. Sugerir temas, sugerir filmes, sugerir convidados. Enfim, é um espaço que a gente constrói sempre muito juntos. Então, todos muito bem-vindos sempre. Valeu demais, Valeu. Chico. Obrigado. Valeu demais, gente. Obrigado aí pelo espaço. Boa, Obrigado. para vocês. Um beijo, Aproveitando pessoal. que amanhã, semana que vem já tem definido alguma coisa? Então, a gente gostaria de falar sobre isso, estava falando aqui com o Henrique, para a gente talvez ficar aqui um pouquinho a mais e falar sobre isso. Talvez o Henrique pode abrir outra sala, que daí a gente discute a pauta da semana que vem. Tá bom, fechou. Vai outra sala, é isso? Tchau, gente. Beijo, gente. Valeu. Pessoal, um beijo. Valeu, gente. Saudades. Saudades.